Podemos? E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Como vocês sabem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é ansiedade. É um tema tão importante que vem crescendo muito durante os anos, principalmente no século XXI, um século que tem muita tecnologia, onde o mundo é cheio de correrias e tal. E hoje em dia, caso vocês não saibam, o Brasil é o país que tem mais ansiosos no mundo. Estima-se que a cada 1000 pessoas, 93 têm ansiedade. É um número bem considerável, né, Isabel? E entender por que é que tudo isso está acontecendo e o quanto a tecnologia tem a ver com isso faz toda a diferença. Então, vamos aproveitar bem esse nosso bate-papo hoje. Lembrando principalmente que nem eu nem a Isabel somos psicólogos, a Isabel nem na faculdade entrou ainda, mas a gente quer compartilhar um pouco de experiências e trazer um pouco de informações que possam ajudar você também a lidar com isso daí, tá bom? Bom, vamos começar. Pai, o celular e o uso de redes sociais é uma das maiores causas para a ansiedade. Mas por que isso? Essa é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, como que funciona a sensação de dependência do ser humano? O ser humano, ele passa a se sentir dependente daquilo que o faz se sentir bem, né? Quimicamente é isso que acontece com as drogas e com as redes sociais não é diferente, porque hoje, queira ou não, as pessoas elas se tornaram dependentes de se atualizar em informações, se atualizar sobre o que os outros falam, se atualizar sobre o que os outros fazem. E muitos, por causa de suas postagens ou daquilo que eles publicam, eles têm uma necessidade de ser reconhecidos. Então os likes se tornam como se fossem pequenas drogas que estimulam a sensação de bem-estar dessas pessoas e tornam essas pessoas dependentes quando eles postam alguma coisa, quando eles comentam alguma coisa nas redes sociais. Por isso que as redes sociais acabam causando um efeito similar ao que as drogas causam. E Isabel, não sei se você sabia de uma coisa. Hoje nos Estados Unidos existem clínicas para desintoxicar, né? ou seja, para trabalhar jovens e adolescentes viciados em equipamentos eletrônicos, né? E aí vai desde redes sociais também a alguns tipos de videogames que são em rede. Então isso mostra que esse tipo de mecanismo criado para que as pessoas se tornem dependentes tem um efeito similar ao efeito das drogas. Entendi. Bom, como todo mundo já sabe, a ansiedade é algo normal. A ansiedade é algo que todo mundo tem, como quando tem algum evento importante, ou quando, sei lá, tem alguma prova. Vai apresentar um trabalho na escola. Vai apresentar um trabalho na escola. Eu tava ansiosa por causa dessa live, passei o dia pensando na live, o que eu ia falar. Mas a ansiedade também, nós temos a ansiedade normal, que todo mundo tem, mas nós temos a ansiedade patológica. Quando a ansiedade ela começa a se tornar patológica? Excelente pergunta. A ansiedade ela começa a se tornar patológica quando ela não tem razão que a cause. A ansiedade ela está dentro do rol da depressão, né? É um dos tipos de depressão. E quando a pessoa ela passa a ter crises ansiosas por um tempo maior que 2 semanas contínuos, né? Crises contínuas por um tempo maior que 2 semanas, ela tem outros 6 ou mais sintomas associados. E isso perdura por um longo tempo, a gente pode dizer que essa pessoa está numa ansiedade patológica. E ela precisa buscar ajuda, né? Ela precisa buscar um psiquiatra e ela precisa se tratar. Porque a ansiedade não tratada, ela pode se tornar um problema grave a longo prazo, até mesmo levando a quadros de suicídio. Uma coisa importante, gente, eu esqueci de avisar pra vocês, me desculpa, eu devia ter falado no início. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim sobre ansiedade durante o vídeo, tem uma caixinha de perguntas que tem interrogaçãozinha aí, logo do lado do negócio de direct, que vocês podem fazer as perguntas lá e no final a gente vai responder, tá? Enfim, vamos prosseguir. Bom, a ansiedade, ela é algo que tem vários tipos de ansiedade, certo? Temos tipo de ansiedade multitarefa, que as pessoas fazem muitas coisas, a ansiedade compulsiva. E pro senhor, a ansiedade ela é tratada sempre do mesmo jeito? Não. Vamos lá. A ansiedade ela é uma face do quadro depressivo. A depressão ela pode ser classificada como se fosse uma moeda com 2 faces.
Ela pode ser provocada por afetos positivos e ela pode ser provocada por afetos negativos. A ansiedade, ela está do lado dos afetos negativos. E dentre os transtornos de ansiedade, nós temos várias nuances desses transtornos. Pode ser, o pânico, por exemplo, é um transtorno de ansiedade, né? O toque também está relacionado a transtorno de ansiedade. Então são transtornos que estão relacionados a essa questão negativa. Mas voltando à sua pergunta, como é que você perguntou mesmo? Se a ansiedade, dependendo de qual for o grau, ela é tratada do mesmo jeito? Não, exatamente não. Dependendo do tipo de ansiedade, tem situações que você pode tratar apenas com a terapia, tá? Tem situações que você vai ter que associar a medicação. Em geral, os quadros de ansiedade mais carregados, como é o caso de toque, por exemplo, a pessoa necessita muitas vezes tomar altas doses de antidepressivo para fazer o controle da doença. Então, cada tipo de ansiedade e mais, cada tipo de pessoa vai requerer um tratamento diferente. É por isso que a psiquiatria ela é uma medicina tão especialista, porque não existe um exame para você definir que tipo de tratamento você vai dar. O psiquiatra ele precisa avaliar a pessoa como um todo, para que ele possa utilizar a medicação correta no momento correto para aquela pessoa, tá? Tá, nós falamos agora sobre o tratamento da ansiedade enquanto a pessoa tem ansiedade. Mas como a gente pode evitar ter ansiedade? Pronto, essa é uma excelente colocação. Nesse ponto também a gente precisa entender dois lados. Muitos quadros depressivos, eles são oriundos da questão familiar. É muito comum você ver avós, pais ou filhos. Eu conheci famílias que praticamente todas as gerações tinham problemas de depressão, algum tipo de quadro ansioso. Então, existem as pessoas que têm por hereditariedade e existem as pessoas que têm porque elas desenvolveram ao longo da vida por causa do estilo de vida que levavam. Então, pessoas que têm histórico familiar, elas precisam se cuidar antecipadamente para que elas não desenvolvam esse quadro, porque naturalmente pode ser que eles desenvolvam. E as pessoas que hoje vivem esse mundo maluco, corrido, competitivo, elas precisam aprender a se equilibrar. Porque o que é, na verdade, o distúrbio ansioso? É um desequilíbrio das conexões dos nossos neurônios. E esse desequilíbrio acontece por algum fator na sua vida que não está legal. Então, se nós trouxermos nossa vida de volta para o equilíbrio, a tendência da gente evitar os problemas de depressão, de ansiedade, é muito grande. E esse equilíbrio ele passa em a gente ter hábitos saudáveis, em ter uma alimentação adequada e principalmente, Isabel, em dormir bem. Em geral, as pessoas que têm depressão, elas não dormem bem. Ou elas desenvolveram depressão por não dormir bem. Então, dormir é um fator crítico para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, né? E quando eu digo dormir, não é ser aquela pessoa que dorme muito tempo. Porque tem pessoas que às vezes passam a noite inteira ou num videogame ou numa rede social, aí acha que porque dormiu o outro dia a manhã inteira, isso é dormir bem. Isso não é dormir bem. O ser humano ele tem um relógio biológico e ele precisa aprender a funcionar de acordo com esse relógio. Então, muitos especialistas hoje dizem que a pessoa ela tem que dormir entre 10 e 11 horas da noite. Esse é o melhor horário para a pessoa dormir. E acordar entre 6 e 7 horas da manhã. A pessoa que cria esse bom hábito de dormir nesse horário e fazer suas atividades ao longo do dia, ela tem uma qualidade de vida melhor. Além disso, ela precisa também ter uma qualidade de exercícios e um tempo de exposição ao sol, tá? Inclusive, países onde você tem pouca exposição ao sol, você tem índices de depressão mais alto do que países que são tropicais como os nossos. Bom, você falou de fazer atividades que a pessoa gosta e tal. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir série. Isso é um fator que ajuda a... Série não vale. Por que não? Tá? Assistir série não é uma ação, é uma passividade. Você não está fazendo algo, você está parado assistindo algo. Isso não é atividade. Uma atividade prazerosa é algo que lhe leve a agir. Jogar futebol, fazer uma ginástica, ajudar uma pessoa, sair para fazer uma ação de caridade. É você trabalhar em algo que te dê prazer. É trabalhar, você precisa colocar a mão na massa, entendeu? Então, todas as coisas que você faz, que elas não são ações, elas não são coisas que vão te desenvolver para que você evite a depressão, entendeu? Por isso que
É o fator confinamento, é o fator estar grudado em redes sociais, é o fator estar grudado em muitas vezes assistir séries que atrapalha as pessoas. Só para você refletir e todos que estão nos assistindo essa noite e entenderem a seriedade disso. Recentemente, o CEO da Netflix deu uma entrevista e quando perguntado a ele quais eram os maiores concorrentes da Netflix, você tem ideia de qual foi um dos principais concorrentes que ele citou na entrevista dele? Não? O sono. Ele disse que o sono das pessoas era um concorrente. Ou seja, a função do Netflix é levar você a não dormir. A função do Netflix é fazer com que você coloque toda a sua atenção lá. E entendam, eu não estou dizendo para vocês que Netflix não presta. Eu não estou dizendo a vocês que celular também não presta, que rede social não presta. Eu estou dizendo que nós precisamos ter uma vida equilibrada, onde a gente tenha tempo para as coisas com o seu devido valor. Tem coisas muito mais importantes do que a rede social, que você dá menos tempo do que dá para a rede social. E é aí onde a gente precisa aprender a se equilibrar. Bom, uma coisa muito importante também é que, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade de multitarefa, aquela que faz muita coisa ao mesmo tempo, um dos tratamentos desse tipo de ansiedade que eu vi na internet é realmente desligar a mente. Fazer outras coisas, sair de casa, correr, fazer algo que a pessoa sinta prazer. Porque a ansiedade de multitarefa, normalmente, ela fica com muita coisa na cabeça, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e pra ela nunca as coisas estão boas, nunca tá bom, nunca fez o suficiente. Então, realmente, a gente precisa tirar um tempo do nosso dia para que a gente possa fazer algo que a gente goste e que não seja algo confinado, né? Como assistir série ou fazer alguma coisa assim, mas que seja algo externo. Entendeu? Eu gosto muito de ver assim o dia e tal, é muito legal, porque você vê e você sente a luz do sol e a vitamina D também é muito importante, né? Pois é, a vitamina D, inclusive, é uma das maiores discussões hoje em dia. A gente está vendo um momento de pandemia e tem sido discutido sobre o quanto ela é assim, uma ajuda forte na nossa imunidade, ela é um regulador do organismo. Inclusive, alguns discutem que a vitamina D ela é um hormônio, inclusive, mais do que uma vitamina. E nós obtemos vitamina D através da nossa exposição ao sol. Por isso que nós precisamos aprender também a ter um tempo com o sol, né? A gente pode até utilizar espiritualmente, a gente precisa de um tempo na luz, né? Para a gente poder ser também ajudado nessa questão da saúde. Bom, falamos sobre ansiedade, falamos sobre tratamento, sobre o que é ansiedade e como evitar a ansiedade. Mas uma pergunta que não quer calar. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Essa pergunta é maravilhosa, Isabel. Por quê? Porque assim, muitos cristãos, eles cometem o erro de classificar a depressão como um problema de falta de espiritualidade. E quando a Bíblia fala, por exemplo, de ansiedade, o Senhor Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, não andeis ansiosos com coisa alguma. Essa ansiedade que o Senhor está falando não é a ansiedade patológica, não é a ansiedade de quem está doente de ansiedade, entendeu? Essa ansiedade é a insegurança que o mundo traz às pessoas. É o medo de não ter o que comer, é o medo de não ter o que vestir, é o medo de não conseguir um emprego. Essas coisas são promessas de Deus para nós. E nós precisamos aprender a confiar em Deus em todas essas coisas. Para esse tipo de ansiedade, que é a ansiedade com as coisas reais, Deus nos diz não. Porque essa ansiedade, ela é o contrário da fé. Enquanto a fé é a certeza, é o que fala Hebreus capítulo 11, a ansiedade é a insegurança. Então Deus não quer nenhum filho dele inseguro. Deus nos quer firmados na fé, certo? Então, isso precisa estar muito claro para nós. Se uma pessoa tem uma ansiedade generalizada associada à questão psicossomática, essa pessoa precisa de tratamento. E isso não tem nada a ver com o lado espiritual. Entendeu? Agora, uma pessoa que tem ansiedade porque ela carrega uma insegurança com tudo que ela faz na vida, ela precisa de Deus. Para que a fé infundida nela faça com que ela seja uma pessoa que tem certeza. Amém. Bom, tem perguntas? Duas. Duas perguntas? Já pode fazer as perguntas? Então vamos para as perguntas. Vamos lá. A de Moura pergunta: a ansiedade, quanto às coisas de Deus, é normal? Bem, essa pergunta está bem genérica, né? Ansiedade quanto às coisas de Deus. Acho que é tipo conferência.
a pessoa fica ansiosa, por exemplo, se ela está esperando servir a Deus, ou se ela está esperando... No geral, porque a nossa língua é uma língua muito pobre em termos de explicação de termos, né? Mas, por exemplo, se a pessoa está com expectativa sobre algo, ela às vezes confunde expectativa com ansiedade, né? Por exemplo, a gente vai para a conferência, como a Isabel falou, a gente fica na expectativa de ir para a conferência. Isso não é ansiedade. A ansiedade é a insegurança que algo causa na minha pessoa. Vou dar um exemplo. Eu comprei uma máquina de lavar e estou esperando que a máquina de lavar chegue na minha casa. Aí às vezes eu fico ansioso com a máquina de lavar chegar. Por que eu fico ansioso? Porque eu fico preocupado se ela vai chegar quebrada, se ela vai chegar boa, se ela vai... Então é essa insegurança que causa em mim a ansiedade. Então, separando o que é ansiedade e o que é expectativa, que são duas coisas diferentes, às vezes a gente pode confundir uma coisa com a outra. Ok. Matheus Barbalho pergunta. Você sabe o nome das pessoas? Não. Uma pessoa possui a ansiedade, porém não reconhece que a tem. Como criar essa percepção própria? Boa pergunta. Em geral, nós temos um pouco de dificuldade de reconhecer as nossas coisas pessoais, né? E aí, é por isso que é importante, e aí eu quero falar isso para você que está nos ouvindo, nós termos verdadeiros amigos. Pessoas que possam nos dizer a verdade quando a gente precisar de ajuda. Infelizmente, hoje nós temos uma sociedade onde as pessoas se chamam de amigos, mas não são amigos de verdade. E quando as pessoas estão com problemas, com dificuldades, no lugar de receber bons conselhos e uma ajuda de verdade, elas recebem muitas vezes empurrões que as levam para o buraco. Nem sempre nós vamos ter muitos bons amigos. Na verdade, ninguém tem muitos bons amigos. Jesus tinha 12 discípulos e dentre esses 12 discípulos, ele tinha 3 que eram mais próximos. Isso é muito comum, não só na vida espiritual, mas no nosso dia a dia. Então, o que nós precisamos é de amigos de verdade para que quando a gente possa fazer uma pergunta a respeito de nós mesmos, nós possamos ouvir a verdade. E entendendo a verdade do que nós somos, desejar mudar, desejar fazer diferente. Eu não estou colocando como exemplo, mas eu sempre procuro perguntar à minha esposa o que é que eu posso fazer para ser um marido melhor. Eu sempre procuro perguntar à minha filha o que é que eu posso fazer para ser um pai melhor. E aos irmãos que são mais próximos de mim, que eu tenho essa amizade, que já me ajudaram tantas vezes nos meus erros, nos meus tropeços, aprender a ouvir deles também, onde é que eu posso ser uma pessoa melhor. E é nessas coisas que a gente é ajudado, a gente é iluminado. Então entenda uma coisa, o verdadeiro amigo é aquele que vai sempre lhe falar a verdade sem medo de te machucar. Confie nessas pessoas e nunca saia de perto delas. Elas poderão fazer diferença na tua vida. E além de ter a ajuda dos amigos, você também pode ter a ajuda de psicólogos, porque todo mundo pensa que só vai para psicólogo quem tem doença psicológica, né? Uhum. Mas na verdade, o psicólogo sempre ajuda todo mundo, mesmo tendo doenças psicológicas ou não. Então, se você tem essa dúvida, você pode ir para um psicólogo para tirar a dúvida. E mesmo que você não tenha alguma coisa assim, ele vai continuar te ajudando toda a tua jornada, a tua vida. E outra coisa também muito importante são os sintomas, né? A maioria dos tipos de ansiedade, na verdade quase todos, eu acho, vem com sintomas, como por exemplo, taquicardia, tontura, perca da visão, assim, a visão embaçada, falta de ar. Então, se você tá sentindo sintomas, isso também pode ser a ansiedade. E é muito comum mesmo, você encontrar pessoas que quando elas começam com os sintomas da ansiedade, né, já a ansiedade patológica, elas acabam indo no cardiologista. Eu já vi muitos casos assim, eles vão no cardiologista, né, achando que tem um problema do coração, porque às vezes acontecem as coisas, o coração dispara, né, tá aquela taquicardia. E já existem muitos cardiologistas que já percebem que o problema não é cardíaco, já indicam um psiquiatra. E teve um caso de um amigo meu que foi muito engraçado, que o cardiologista dele indicou um psiquiatra, aí ele falou, que é isso, doutor, tá pensando que eu sou doido, né? Não tem nada a ver, gente. O psiquiatra, ele é o médico especialista para tratar problemas psicossomáticos. Entenda uma coisa, da mesma forma que existe doença física, como por exemplo, uma doença no pulmão, uma doença no rim, da mesma forma é uma doença psicossomática, ela é uma doença na nossa alma e ela precisa de tratamento da mesma forma. Sim. Mais uma pergunta. A ansiedade é uma coisa prejudicativa? Muito. Demais. As doenças psicossomáticas como um todo, né, nós vamos chamar da depressão,
ela é hoje, a depressão, no sentido geral, a ansiedade é um tipo de depressão, mas a depressão, no sentido geral, ela é hoje a doença que mais debilita funcionários nas empresas. Ou seja, o maior número de atestados nas empresas é por causa da depressão hoje em dia. Então só aí você entende o quanto ela debilita a pessoa. E não somente isso, a depressão não tratada, ela mexe com os nossos relacionamentos, ela mexe com a nossa capacidade, ela mexe com o nosso desenvolvimento. Por isso que quanto antes a pessoa tem sinais, ela tem sintomas, como Isabel falou, é importante que a pessoa busque ajuda, que ela busque tratamento. E uma coisa também, a ansiedade, ela torna patológica justamente quando ela começa a atrapalhar a sua vida. Porque a ansiedade normal, todo mundo tem, mas a patológica, ela começa a trazer sintomas e você não consegue também fazer muitas atividades, como por exemplo, você não consegue viajar, tem uns casos mais graves que as pessoas não conseguem viajar, não conseguem falar em público, por causa da ansiedade. Por isso que é importante buscar ajuda e buscar tratamento. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. Que pergunta se a insatisfação é um sinal de depressão. Nem sempre. Tem um tipo de ansiedade que traz insatisfação. Uhum. Eu vi também um caso de uma menina que ela nunca estava satisfeita com nada, ela sempre procurava fazer muitas coisas e pra ela nunca estava bom. Ela também falou até que uma vez ela fez uma listinha de metas e no final do ano ela foi ver a listinha de metas, ela tinha cumprido tudo das metas dela, mas não estava bom pra ela não estava se sentindo satisfeita. Só que nesse caso a gente tem que buscar entender qual é o fator motivador disso daí. Tem pessoas que são insatisfeitas por outros fatores, né? Por isso que, voltando à questão espiritual que a gente estava falando, é tão importante a gente aprender a desenvolver gratidão, né? A gratidão, ela é um remédio que nos ajuda a estar bem diante de todas as circunstâncias. À medida que eu penso negativamente, à medida que eu desenvolvo sentimentos negativos, à medida que eu me alimento desses afetos negativos, que é uma moeda da depressão, isso vai fazendo com que eu me acostume com esses pensamentos. E lembre que a nossa alma, nosso psique, ele funciona da seguinte forma: eu penso, eu sinto, eu quero. Então, mente, emoção e vontade, é assim que nós funcionamos. Então, uma vez que eu começo a pensar coisas negativas, se eu só penso coisas negativas, eu só considero coisas negativas, eu começo a sentir, eu começo a carregar isso na minha emoção. E como nós sabemos, a emoção ela é inconsciente. E uma vez que isso é carregado no meu inconsciente, isso começa a gerar um monte de coisas negativas dentro de mim que eu não consigo explicar de onde vem. E é por isso que muitas vezes a pessoa constrói uma depressão, constrói um quadro ansioso e ela não entende de onde veio aquilo tudo. Muitas vezes veio de um histórico que ela construiu ao longo de sua vida. Como tem outra pergunta ou ajuda, né? Como fazer para evitar? A gente falou já no começo, mas o que é importante para a gente evitar o desenvolvimento do quadro ansioso, né? É desenvolver uma vida equilibrada, tá? E o que é uma vida equilibrada? É uma vida que tem as suas prioridades colocadas em ordem. Vamos lá. O que é que nós precisamos, fisicamente falando? Nós precisamos, primeiro, dormir bem. Segundo, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Terceiro, nós precisamos ter exercícios em nossa vida prática, tá? E a gente também precisa de exposição ao sol. Fisicamente, isso são componentes que nós precisamos para desenvolver uma vida saudável. Psicologicamente falando, eu preciso aprender a trazer para minha mente pensamentos positivos. Eu preciso aprender a lidar com isso no meu dia a dia. Colossenses, que é um dos livros bíblicos escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, Paulo fala que nós precisamos pensar nas coisas lá do céu, pensar nas coisas boas, trazer coisas positivas para o nosso coração. Isso vai fazer com que a gente possa desenvolver uma mentalidade positiva. E isso vai nos ajudar também nesse aspecto da alma. Mas o terceiro aspecto é o aspecto espiritual. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Eu também preciso ter uma busca espiritual adequada, um relacionamento adequado com a Bíblia, com a palavra de Deus, um relacionamento adequado com a oração, na minha comunhão com Deus. Então, quando eu olho o ser humano como um todo, nós temos necessidades em todos esses aspectos. E se nós aprendermos a ter uma vida equilibrada nesse sentido, nós teremos uma chance muito grande de não desenvolver nenhum quadro depressivo ou ansioso. Tem outra pergunta aqui. Como a depressão pode ser hereditária?
não é como, né? Ela é hereditária porque ela já vem dos seus ancestrais, ele já vem da sua família, né? E isso daí é um gene que a pessoa traz dentro dela e que se desenvolve. Não só como a depressão em si, como uma doença, mas até como um modelo comportamental, que às vezes ele é replicado dentro de casa com a própria família. Nesses casos, quando a pessoa já tem um histórico familiar, ela precisa aprender a desenvolver hábitos que ajudem ela a não levar à manifestação dos sintomas da depressão. Acabou? Bom, gente, essa foi a live de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Se precisar de ajuda, vocês podem falar com a gente no direct. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Vai colocar no canal? Depois eu vou colocar no canal. Vai colocar no canal do YouTube, ele tem um canal no YouTube. O link tá na bio dele. E se vocês quiserem que a gente fale de outros temas, vocês podem dar a sugestão também pra gente. E é isso. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Eu queria terminar fazendo uma oração. Para que Deus possa nos abençoar e principalmente para que a gente possa estar livre dessa ansiedade que nesses dias de pandemia tem pegado o coração de muita gente, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, por esse bate-papo, por essa oportunidade de podermos compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos com o Senhor. Senhor, seja com o coração de cada pessoa que participou dessa live, daqueles que ainda poderão assistir esse vídeo, que o Senhor possa trazer ajuda prática para que cada um possa estar livre da ansiedade. Senhor, se há algum doente entre nós, que o Senhor possa abrir também as portas para tratamento, que ele possa receber ajuda através dos caminhos adequados. O Senhor é aquele que nos dá todas as portas necessárias para sermos cuidados. Mas, Senhor, visita também o coração de cada um. Livra-nos dos medos, livra-nos da insegurança, ensina-nos a andar na Tua fé, que é a certeza de que tudo que o Senhor um dia nos prometeu, o Senhor irá cumprir. Firma nosso coração na Tua presença e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau.